capítulo 18, versículo 7. Mateus, capítulo 18, versículo 7. Acharam? Levante sua mão para o céu. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, eu abro a minha alma, a minha mente, o meu espírito para receber a tua palavra. Renova a minha mente. Restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Dá-me graça, sabedoria, inteligência espiritual. Ajuda-me a crescer, amadurecer e frutificar no nome de Jesus. E todos digam. Eu queria pedir para você não conversar. Se você é mamãe, cuida da sua criança, não deixa ela chorar, nem gritar. Se você está grávida, você pode ir no banheiro 625 vezes sem nenhum problema, tá? Mas vá em silêncio, não atrapalhe o vizinho que está do lado. Nos últimos dias, ou melhor, nos últimos meses ou até nos últimos anos, eu deixei de viajar um pouco. Vocês são prova disso, sabe que eu tenho viajado muito pouco. Eu só viajei semana passada, porque o pastor Tony é um amigo já de longa data, a igreja dele completou 7 anos, Ministério Rio de Unção, na cidade metropolitana de Colombo, e ele insistiu para mim: Paulo, vem que ministrar, e eu fui. E Deus me deu uma graça, e eu agradeço a Ele por isso. Eu tenho contato com muitos líderes, muitos pastores, e existem alguns lugares que eu ministro para pastores. E eu tenho visto uma dificuldade muito grande com os nossos líderes dos últimos dias. Há 2 semanas atrás nós tivemos um café, uma quarta-feira, aqui, antes de eu viajar, na quarta-feira antes de eu viajar, nós tivemos um café da manhã com cerca de uns 20 pastores. Na realidade foi bem um café da manhã, foi uma oração, a gente aproveitou, pedi para a Ana, a nossa secretária, faz um cafezinho e tal. Nós tivemos o pastor da Assembleia de Deus, a Quadrangular, o pastor da Bola de Neve, o pastor da igreja Senhor Justiça Nossa, enfim, cada pastor de uma comunidade, uma igreja diferente. E o café começou 8 e pouquinho, o pastor já estava por aqui, eu cheguei, acho que era 8h20, eu saí daqui, era mais de 11 da manhã. Conversando com cada um desses pastores, eles falando, a maioria deles são todos pastores de fora. Alguns são aqui da cidade, nasceram aqui, cresceram aqui, são pastores aqui, outros vieram de outros lugares. Tem um pastor que está aqui da Assembleia de Deus, ele é do Rio de Janeiro, está penando e sofrendo com esse frio aqui, imagina, né? Do Rio, aquele calor. E a gente conversando, e nós descobrimos algo em comum. O que eu descobri? Na realidade é algo que eu já sabia. A dificuldade dos pastores em ministrar nos últimos anos, porque a igreja, ela se tornou um centro de muitos problemas, e a dificuldade de resolver problemas, aqui tem um fogo nesse altar, e a dificuldade deles resolver problemas, e os problemas, o pastor só muda o endereço e o nome da igreja, os problemas são todos iguais. E o que nós vimos? Divisão, racha, adultério, homossexualismo, até roubo dentro da igreja, até pastor sendo ameaçado de morte, que você possa imaginar. E até inclusive aconteceu um fato aqui que não foi divulgado, um suicídio de um líder da cidade aqui. Falei, meu Deus do céu, eu fiquei assim, sabe quando você fica, Mateus 18, 7, escandalizado. E viajando esses dias, eu pude ministrar 3 dias, uma igreja que passou uma luta, um problema muito grande, e eu pude só confirmar aquilo que eu já sabia, que só muda o endereço, o pastor, a cidade, mas os problemas são os mesmos. E eu tenho buscado algumas coisas de Deus para me poder ministrar para pastores, porque
eles ligam para mim, que nem eu vou terminar o culto, nem vou terminar, tem que sair rapidinho, que eu ainda vou pregar em outra igreja aqui na cidade. Tem um pastor que hoje é aniversário da igreja dele, um dos líderes dele vai ser uma surpresa, me convidou para ir, eu falei, mas eu não posso, que eu tenho culto. Que hora que é o seu culto, pastor? Às 18 horas. Não, o nosso começa às 7h30. Você pode chegar até 9 horas, que a gente deixa, gostaríamos que o senhor pregasse, convidamos alguns pastores, mas o senhor vai ser o preletor da noite. E eu falei, sobre o que você quer que eu fale? Ele falou assim, algo sobre amar o pastor, sobre ajudar o pastor. Eu falei assim, sobre honra. Isso, pastor, sobre honra. E essa semana eu encontrei o pastor, e aí, pastor, como é que você vai, não sei o quê. Ele falou, quero que você vá lá na minha igreja. Eu falei, para quê? Porque eu quero que você pregue. E o que você quer que eu pregue na sua igreja? Eu quero que você fale com a igreja, com a liderança, sobre assim, me ajudar, me apoiar, não sei o quê. Eu falei, sobre honra. Isso, pastor. Falei, já entendi o problema. E eu tenho visto isso, não só na nossa cidade, eu tenho visto isso no Brasil. Eu já atendi pastores chorando, mas chorando do outro lado, que parecia criança, chorando, tamanho desespero de problemas que não consegue resolver. A pessoa está no centro do país, lá em Brasília, chorando, desesperada, pastor, o único nome que me veio, o senhor me ajuda, o que eu faço? E aí eu tenho buscado do Senhor algumas coisas, algumas palavras, algumas revelações. E esses dias, algo que tem batido muito forte em minha alma, em meu coração, é esse versículo aqui, e eu quero ler com você. Mateus capítulo 18, versículo 7. Não precisa colocar não, pode deixar só isso aí. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário, é mistério, é necessário que venha escândalo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vier, por quem gerar o escândalo. Bem, eu não sei como você ora, eu tenho uma oração muito franca e transparente com Deus. Eu digo assim, tá, o senhor quer dizer que é necessário que venha escândalo. Por que é necessário? Quero saber. Por que o senhor disse isso? Porque o escândalo é uma ofensa. O escândalo é algo que gera em nós um pecado. O escândalo é algo que gera em nós uma raiva. O escândalo é algo que gera em nós uma frustração. Então Jesus disse que o escândalo, ele vai vir. Não tem como evitar. Bem, quando um escândalo acontece, nós nos frustramos, nós ficamos com ódio, com raiva, e nós temos em nosso coração muitas vezes um desejo de vingança. Isso vai acontecendo escândalo após escândalo, isso vai nos cansando. O país está cansado. O país está cansado de mentira, o país está cansado de roubalheira, o país está cansado de sem vergonhice, de safadeza, o país está cansado. O problema é que o escândalo, ele não vem só para o mundo. O escândalo, ele também vem para a igreja. E deixa eu falar algo para você, que isso é unânime com pastores. Nós não estamos prontos para enfrentar escândalo. Eu falo como pastor, como líder de igreja. Nós, igreja brasileira, nós que dizemos que somos crentes ou cristãos, a palavra cristão significa pequeno Cristo, semelhante ou parecido, que realiza as mesmas obras, nós não estamos preparados. Eu não conheço uma igreja, um pastor, membros de igreja, esse ano eu vou completar, no final do ano, 26 anos, só como pastor. E eu tenho visto uma mudança tão grande nas igrejas, e uma meninice, uma criancice, que eu falo, meu Deus, não era assim quando eu comecei para a igreja. Não era desse jeito. Alguns de vocês, já falei isso, não eram nem nascidos. Em 82, então eu estou com 48 anos. Não era desse jeito. Quando uma pessoa era crente em Jesus, diga crente em Jesus. Outra vez. Era uma pessoa de palavra e de confiança. Hoje, crente em Jesus é sinônimo de problema.
A Bíblia diz que tudo Deus faz com propósito, e Deus fez você com propósito. Um dos propósitos de Deus é que você tenha sabedoria para solucionar problemas. Diga, solucionar. Mas o que a maioria dos crentes das igrejas faz é criar. Eles não têm solução. E aí quando eles não solucionam, eles não resolvem, é o que eu falei algumas semanas atrás aqui, eles querem transferir a sua responsabilidade de orar pela sua casa, pela sua família, ganhar um marido, ganhar a esposa, ganhar os filhos, orar pela rua, orar pela cidade, e aí eles querem transferir isso para o pastor. Sexta-feira eu estava na aula, e um dos meus professores, eu contei para vocês que eu tive que fazer uma matéria de direito, um dos professores, ele é advogado da Caixa Econômica Federal. Aí na semana passada eu viajei, ele também viajou, ele foi para Juiz de Fora e está contando algo para a gente essa sexta. Tinha apenas uma classe de quase 30 alunos, tinha apenas 8. E aí ele terminou a aula dele, ainda sobrou um tempo. E nós começamos a conversar, e ele contando, ele falou, gente, esses dias eu fui para Juiz de Fora, numa reunião de toda a liderança jurídica da Caixa Econômica Federal. Deixa eu falar algo para vocês. A crise, ela é mais emocional do que real. Ele falou assim, vocês não têm ideia o quanto a mídia desse país manipula. Nós estávamos conversando numa reunião, foi apresentado o novo diretor da Caixa, nós tivemos um período de conversa com advogados de outras cidades, de outros estados. Tem fechado muita empresa no Brasil? Tem, mas tem aberto muita empresa. E o que acontece conosco, gente? Nós somos pessoas manipuladas por essa mídia corrupta. O problema do país não é uma crise de crédito, é uma crise de credibilidade. As pessoas estão deixando de acreditar até mesmo em Deus. Eu particularmente, não me entenda mal, estou sendo muito sincero com você, amém? Eu conheço políticos que são homens de Deus, eu conheço. Políticos que já entraram no meu escritório e falaram assim, pastor, eu fui penalizado por isso. Por quê? Porque eu não aceitei uma propina de 45 mil reais por causa desse projeto que o senhor viu aí na cidade. Falei, sério? Cada um dos vereadores, para aprovar a lei, a empresa X, está filmando e transmitindo, não posso falar, mas eu não aceitei. Falei, rapaz, mas 45 mil eu ajudava, né? Ele falou assim, não, pastor, 45 mil é só a primeira parcela, depois da aprovação minha mais 45, depois 90 mil dá para um carro 0 quilômetro. Não, pastor, mas eu tenho uma consciência com meu Deus. Você entende? Então tem. Mas quando se fala em política, é sinônimo de quê? De bandidagem, de corrupção, de sem vergonhice. Então, se perdeu, eles perderam, nós não damos mais crédito, nós não acreditamos. Então esse é o problema. E como é que chama tudo isso? Escândalo. Biblicamente falando, isso chama-se? Porque nos ofende, nos irrita. Nós ficamos chateados com tanta roubalheira toda semana. E o mais triste de tudo, que tem um tal de Cunha, isso eu posso falar, que é membro da Igreja Assembleia de Deus crente. E o que ele fez? Fala, gente. Está na mídia, isso eu posso falar. Ele meteu a mão. Então, até os crentes hoje em dia, vamos aproveitar, já que está todo mundo, vamos, né? Vamos. Gente, lá em meados de 82, quando eu comecei para a igreja, crente tinha palavra. Crente era sinônimo de honestidade. Diga, eu digo uma coisa aí. Agora, hoje, crente é sinônimo de problema. E aí, Jesus disse que é necessário que venha escândalo. Aí eu pergunto para ele na minha oração, tá, tudo bem. Por quê? Paulo, o escândalo, a adversidade, o problema não derrota você. Ele mostra quem você é. É assim que funciona. O problema não vem para te derrotar, o problema vem para você resolver. Isso faz você crescer na fé. Por isso que a Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória. Você vai crescendo. Amém ou não amém? Amém. Ótimo. Então eu pergunto para o senhor, tá, então vamos lá, beleza. Então é necessário vir escândalo. Sim, os escândalos vão vir no mundo, as pessoas, elas vivem nesse mundo,
E nós estamos no mundo, nós não somos, porém estamos. Tranquilo, eu sei o que eu estou falando. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós comemos, nós nos relacionamos com pessoas, seja cristãs, não cristãs, ateias, enfim, nos relacionamos com pessoas. Vida social. Porém, os escândalos virão. E nós, como parte de uma comunidade evangélica, de uma igreja evangélica, nós como parte do corpo de Cristo, nós vamos ter escândalos também. O problema é que nós não estamos preparados para administrar um escândalo. Nós não estamos. O escândalo, ele gera raiva. O escândalo, ele gera ira. O escândalo, ele gera decepção. O escândalo, ele gera apostasia. Eu não acredito mais nem em Deus, em alguns corações. Mas não era para ser assim. Não era. Era para que o cristão soubesse administrar a situação. Eu vou dar exemplo para você poder entender. Amém? Então eu falei, Senhor, então me explica aí, como uma pessoa, ela pode administrar um escândalo? Como que ela pode administrar uma ofensa? Como que ela pode administrar aquilo que causou raiva nela, mágoa, tristeza? Ela criou uma expectativa tão grande em alguém e aquela pessoa o decepcionou. Nós criamos isso. Nós criamos expectativas em pessoas, e eu quero dizer para você que quando você cria expectativa demais numa pessoa, você vai descobrir que no começo tudo é lindo e maravilhoso, depois você vai começar a ver os erros, os defeitos, as falhas, e ela vai te decepcionar. Não tem como evitar isso, porque nós somos seres humanos. Então eu preciso, Senhor, aprender a administrar esses escândalos. Eu não posso perder a fé por causa do escândalo. E por que a maioria de nós não estamos preparados para administrar escândalo? Por algo que Jesus mesmo disse. Ele falou assim, olha, se algum de vocês fizer tropeçar um desses pequeninos, os pequeninos são todos aqueles que têm uma fé em Jesus. Amém? Todo crente, cristão, evangélico, o que você quiser entender. Se algum de vocês fizer um desses pequeninos tropeçar, ou seja, cair da graça, cair da fé, abandonar a fé, por sua culpa, é melhor você pensar num suicídio. Aí Jesus falou assim, você pega uma mó de atafona, uma grande pedra que debulhava-se os cereais, amarra uma corda nela e no seu pescoço, se jogue ao mar. Jesus está falando que um suicídio, Jesus falou isso, que um suicídio é melhor para uma pessoa do que ela fizer um pequenino que tem fé nele se desviar, tropeçar. Olha que coisa séria. Agora eu pego por um outro lado, eu vou ver a coisa de um outro lado. Tá, mas espera aí, por que ele se escandalizou? Porque ele é pequenino na fé, ele é menino, ele é criança. Ele não é homem. Homem, mulher, sentido geral, genérico. Ele não é maduro. Ele não sabe como administra um escândalo. Ele não sabe. Ele não sabe o que fazer. Porque ele é menino, ele é criança. E como menino, ele pode perder a sua fé por causa daquele problema. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aí? Isso acontece. E aí eu pergunto para vocês, e eu perguntei para Deus, tá, então, como é que resolve esse negócio, Jesus? Como é que eu faço? Porque o que eu tenho visto, e eu ministro para pastores, e muitas vezes eles ligam, muitas vezes eles conversam, muitas vezes me convidam. Ô, pastor Paulo, vem aqui tomar um café. Esses dias um outro ligou para mim, o senhor está por aí? Tô. Eu preciso falar com o senhor, pastor aqui da cidade. Estou com um probleminha. Já é normal, é difícil falar. Vem almoçar aqui em casa que eu tenho uma benção. Normalmente estou com um problema. Tá, beleza. Ótimo. Ah, eu queria falar com o senhor. Tudo bem. Dia que você pode, me liga, a gente marca o horário, vem aqui. Aí vem, conta, chora, a gente aconselha, conversa, faz uma oração, enfim. Primeiro ponto para que eu possa administrar bem o escândalo. Então vamos lá. João, capítulo 3. Depois a gente volta aqui.
João, eu vou dar alguns exemplos para você poder entender melhor isso. João capítulo 3. E nós temos uma passagem aqui em que um homem, um príncipe, um mestre, alguém que entendia a Torá, entendia a Bíblia, ele foi ter com Jesus. Conversa vai, conversa vem, Jesus falou assim, olha, João 3:3. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, diga, nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, diga, regeneração. Vamos falar sobre isso. Versículo 5. Jesus respondeu, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água, da palavra, e do Espírito, ser gerado pelo Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Diga, regeneração. Então, olha aqui para mim, por favor, presta atenção, me ajuda aí, quero te abençoar, quero te ajudar. Quando Deus cria o homem, e hoje dá para a gente entender isso facinho, há uma conexão entre Deus e o homem. Ao entardecer, tipo 6 horas da tarde, Deus vinha conversar, ter comunhão, aquilo que nós chamamos de relacionamento, bate-papo, conversa. Adão, como é que foi seu dia? Senhor, hoje eu fui conhecer as baleias, os tubarões. Eu mergulhei até o fundo do mar, sentei lá, eu fiquei umas 2 horas observando. Não havia morte, não havia pecado, o homem não respirava oxigênio, o oxigênio é o que nos dá vida, mas é o que nos mata, o homem respirava só o amor de Deus. E Adão batia papo com Deus e conversava com Deus, então havia uma conexão. É mais ou menos isso. E chega um momento em que o homem, ele perde essa conexão. É como a internet, nós falamos assim, a internet caiu. Ou seja, ela perdeu. Fala, gente, vocês sabem disso melhor do que eu. Quando eu era menino não existia isso. Então, perdeu-se a conexão. E aí, quando o homem perde essa conexão, há um problema, porque ele passa a ser guiado agora pelos seus sentimentos, ou 5 sentidos. Olha para mim, gente, não conversa. Os seus 5 sentidos passam a lhe ditar, a lhe dizer o que é certo e o que é errado. E numa sociedade moderna, nós temos uma palavra, que alguns aqui já estudaram isso na escola, que eu tive também a ética do direito, por exemplo. De uma forma grosseira, ética significa regras e leis, porque nós não temos amor uns para com os outros, então nós criamos uma ética. Uma ética pastoral, uma ética jurídica, uma ética médica, porque são regras que nós criamos, porque nós não amamos, não respeitamos o nosso próximo, então isso é ético, isso é antiético, diferente da moral. Moral é aquilo que você é no seu quarto quando ninguém está vendo, aquilo que você realmente é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Então vai prestando atenção. Então, a nossa alma, ela passou a guiar a nossa carne e o nosso espírito. Porém tem um problema. Qual é o problema? O espírito é gerador de vida. Repita. Outra vez. De novo. Porém, Deus disse assim, no dia que você pecar, você vai morrer. Literalmente assim, Adão comeu o fruto, caiu morto. Não, mas ele morreu o quê? Espiritualmente. Então, se o espírito era gerador de vida, o espírito perdeu a vida, o espírito tornou-se o quê? Morto. Então agora o espírito do homem é gerador de quê? De morte. Então o espírito humano, sem a vida de Deus, nós temos uma lâmpada ali, por exemplo, que ela está apagada por causa do data show, enfim, deixa ela apagar. Ela é uma lâmpada. Porém, ela não tem o quê? Corrente elétrica. Então, quando uma criança, ela nasce, ela é inocente.
mas ela já nasce com o seu espírito morto. E aí Jesus, ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa ser regenerado. Biblicamente falando, nascer de novo. Aí Nicodemos falou assim: mas, peraí, eu morrer e voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, isso é reencarnação, isso não existe. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Isso é uma doutrina espírita, não tem nada a ver com doutrina cristã. O que eu estou falando, Nicodemos, para você, é que o seu espírito precisa ser regenerado, ou seja, recriado, porque o espírito é gerador de vida. Porém, um espírito sem conexão com Deus é um espírito morto, ele vai gerar morte. Então ponto número 1. A pessoa, ela precisa ser nascida de novo. Ser nascido de novo não significa ser religioso. Eu lembro, muitos anos, uma vez eu estava na faculdade e a professora estava falando alguma coisa sobre religião, não sei o que, sobre Jesus, e aí alguém falou assim: nós temos um religioso na sala. Eu olhei e falei assim: quem? Aí o pessoal fez o que vocês fizeram, riram. E eu, sério, falei: quem que é o religioso? Ai, Paulo, para o quê? Eu não sou religioso. Não, você, não sou. Como? Você é um pastor, não é religioso? Deus me livre de religião, isso é coisa do capeta. Credo, Paulo. Aí se benzia, eu falo: como é que você vai? Não, eu não sou religioso. Jesus não trouxe uma religião. Jesus trouxe vida e vida com abundância, é outra coisa. Mas qual que é o problema? Nós queremos uma religião para quê? Para acalmar nossa consciência pecaminosa. A consciência é a voz do Espírito. Então Jesus está dizendo assim: olha, não é você ter uma religião, é você nascer de novo. Novo nascimento é mudança de natureza. Repita aí. Não, novo nascimento é mudança de natureza. Fala alto aí. Outra vez. De novo. Então vamos dar um exemplo. Imagina um leão e uma ovelha. Vamos supor que fosse possível fazer uma transmigração de alma. Tirar o instinto de um leão e colocar na ovelha, e tirar da ovelha e colocar no leão. O leão passaria a ser o quê? Humano? Poxa, humano. Imagina o leão, aí, vamos sair hoje? A sua alimentação começaria a ser o quê? Ele se tornaria, em vez de carnívoro, herbívoro, ok? Sim ou não? Você sabia que a Bíblia diz que isso vai acontecer no milênio? Está lá em Isaías. Quem já leu o que eu estou falando? Que o leão vai comer palha como o boi, capim. Por quê? Porque Deus vai mudar a natureza do animal. Então, se Deus vai mudar a natureza dos animais, você já entendeu o que quis dizer, né? Tem gente que não entendeu ainda. E o que é isso, pastor? Nascer de novo significa mudança de natureza. Deus, Ele não melhora o nosso espírito, Ele recria, Ele nos dá um espírito novo. Nós nascemos fisicamente como crianças. Espiritualmente, nós não nascemos adultos. Espiritualmente, nós também nascemos crianças. Por isso Paulo fala sobre crianças na fé, meninos na fé. E Paulo chega um momento que ele fala assim: quando eu era menino, ele está fazendo uma referência ao crescimento espiritual. Eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora eu cheguei a ser homem, adulto. A minha mente, as minhas atitudes, elas são de pessoa madura. Consegue entender? Então, escute isso. O primeiro passo para que eu possa administrar bem um problema, uma adversidade, uma ofensa, ou como diz a Bíblia, um escândalo. Ser nascido de novo. Ter a natureza de Deus e crescer espiritualmente. Então diga: nascer de novo e amadurecer. Diga outra vez: nascer de novo
e amadurecer. Vai anotando isso aí, depois você discute isso na célula. Então, o primeiro passo é nascer de novo. Nascer de novo significa que houve uma mudança na minha natureza. Consequentemente, o leão deixa de ser aquele animal carnívoro e ele se torna, como vocês mesmos disseram, manso, e até a sua alimentação muda. Entende? Sim ou não? Então, quando você nasce de novo, você não se alimenta mais da comida do mundo. Pornografia, mentira, desonestidade, engano. Isso começa a te fazer mal. Porém, se a pessoa não nasceu de novo, e ele tem, desculpe a expressão, me perdoe pelo exemplo, ele tem um espírito de porco, ele vai se alimentar da sujeira, da lama do pecado. E ele vai sentir prazer naquilo. Você pode pegar um porquinho, cuidar dele, lavar ele, deixar ele bem bonitinho, põe um lacinho nele. Na primeira oportunidade que ele vê a porta aberta, ele vai para onde? Porque é onde ele se sente bem. Então, uma pessoa que ela se sente bem, mentindo, roubando, enganando, agindo com violência, ainda que ela esteja dentro de uma comunidade cristã, evangélica, dentro de uma igreja A, B ou C, ainda que tenha o nome de pastor, de ancião, de presbítero, de diácono, de obreiro, de líder, disso, aquilo, outro, se ele não nasceu de novo, é uma pessoa que vai trazer escândalo, porque uma hora o pecado ele aparece. E aí, gente, o que acontece conosco? Nós estamos dentro de uma igreja, mas a maioria de nós não nascemos de novo. E aí isso gera um outro problema. Qual é o outro problema? A nossa alma. A nossa alma, eu demorei muito para poder entender isso. Nós somos um espírito, nascemos desligado, desconectado de Deus. Isso chama-se, espiritualmente falando, morte. Então nós nascemos mortos em delitos e pecados, não tem como, chama-se pecado original. E nós nascemos com o nosso espírito morto. Ok. A nossa alma é aquilo que nos leva a pensar, a raciocinar, a sentir, a julgar. O conhecimento alimenta a alma, o sentimento alimenta a alma, imagens alimenta a alma. E nós começamos a alma começa a administrar o espírito e o corpo. Porém tem um problema. A alma, ela se corrompeu. E uma pessoa, ainda que tenha nascido de novo, mas ela seja imatura, ela seja criança na fé, ela será guiada pela sua alma, pelos seus sentimentos, pelo seu emocional, pelos seus pensamentos, pelas suas experiências. E imagina uma pessoa que ela é emocionalmente criança e ela casa com outra pessoa também, já tem 20 anos, 30 anos, não interessa, mas casou com outro emocionalmente criança e você tem que ficar resolvendo picuinha de criança. Porque o Luiz Antônio, pastor, ele esqueceu do nosso aniversário de casamento. Pois é. E não se faz isso com uma dama. Por isso eu estou indo embora. E o que o Luiz Antônio está fazendo? Não se vá. Você tem que ficar resolvendo picuinha de criança. Porque a pessoa, ela se ofende por qualquer coisa. Eu falando com Deus, falei, tá, beleza. Então, eu preciso saber de algumas coisas do Senhor, o Senhor vai ter que me explicar aqui, vamos ter uma conversa nós dois aqui. Eu fui ler, fui orar, fui ouvir alguns pastores já que eu sei que são bons nessa área, e eu entendi algo. A maioria das pessoas, elas não são curadas na alma.
Então, imagina assim, deixa eu dar exemplo para você poder entender. A pessoa chega aqui e ela fala assim, procura um dos nossos líderes, fala assim, olha, eu quando era criança, o meu tio, ele infelizmente abusou de mim, aconteceu alguma coisa grave. Ou a pessoa era viciada em droga, qualquer coisa. Nós temos uma ficha chamada ficha de aconselhamento, a pessoa, ela coloca a vida ali, temos pessoas aqui que investem, gastam o seu tempo, atendem, oram, fazem renúncia, aconselham, muitas vezes chora junto e ajuda a pessoa. E aí chega um momento que eu pergunto, às vezes, alguém pergunta, fulano, e como você está? Não, pastor, eu estou muito bem. Aquela situação, aquele problema que você trouxe para nós, você conseguiu resolver? Aí a pessoa diz, sim, eu consegui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como eu sei que a pessoa resolveu aquele problema? Existe uma maneira que eu descobri. Então imagina uma pessoa que chega aqui e fala assim, pastor, o meu marido, ele me traiu, e eu fiquei muito triste, muito chateada por muito tempo. E eu vim para a igreja, para o evangelho, entreguei a vida a Jesus, eu perdoei, renunciei ao ódio, renunciei à raiva, eu resolvi isso, busquei a Deus, hoje eu estou curado, liberto. Ok, como eu sei que a pessoa está curada e liberta? Como eu sei que ela realmente está sarada? Como eu sei que aquela pessoa, amanhã ou depois, porque tem gente que ele é uma bomba relógio. Ela uma hora vai explodir. E de vez em quando nós atendemos pessoas que estão determinados dos mais variados tipos de problemas, fazemos, oramos, vai para o encontro com Deus, libertamos, expulsamos o demônio, renunciamos, pedimos perdão a Deus, fazemos tudo que é necessário, conversamos, aconselhamos, a pessoa fala, eu estou bem, resolvi, perdoei. Tempos depois nós estamos atendendo a mesma pessoa, com o mesmo problema e numa situação pior. Você fala, meu Deus do céu, o evangelho não funciona? Jesus de Nazaré estava tudo bem, tudo certo, estavam vivendo uma lua de mel, agora um quer matar o outro. Tiveram que fazer boletim de ocorrência. Eu estou falando sério, isso acontece. Mas foi feito todo o processo. E você pergunta para a pessoa, não pastor, está tudo muito bem resolvido, estamos em paz. Eu e o Luiz Antônio, nós estamos vivendo a nossa 8ª lua de mel. 2 meses depois, 3 meses depois, 6 meses depois, eles estão na mesma situação e muitas vezes uma situação pior. A pessoa mentiu, mas não estava bem. Esse é o problema da alma. Como é que eu sei que ela está bem? Clodoaldo, vem aqui, vai me ajudar a dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Clodoaldo estava trocando a lâmpada de casa, ele caiu da escada, ele rasgou o braço aqui. Leva-se no hospital, faz todo o procedimento, coloca, limpa e tal, dá uns 65 pontos aqui no braço dele. A queda foi feia. O médico fala assim para ele, olha, você não pode mexer com esse braço aí, durante, 30 dias. Ok? Então beleza. 2, 3, 4, 5 meses depois, eu vejo um dia o Clodoaldo aqui e falo, rapaz, e o braço? Dói? O que ele fala? Dói? Não. 6 meses depois ainda dói? Então vamos exagerar. 10 anos depois. Pronto. 10 anos depois, dói? Pronto. Por quê?
Fala a palavra. Sarou. Obrigado. Então presta atenção. Quando uma pessoa ela tem um problema na alma, e ela diz assim, ó, não, pastor, eu resolvi aquele problema. Olha para mim aqui, olha para mim. Eu resolvi aquele problema, aquela pessoa, eu fui lá, que nem o senhor mandou, pedi perdão, está perdoado. Só que é o seguinte, eu não quero mais tocar nesse assunto. Por quê? Porque ainda dói. Não sarou. Porque quando você resolve um problema na sua alma, não dói mais. Está cheio de gente aqui sentada, cheio de ferida. E fala que está tudo bem. Não está. Isso trava seu crescimento espiritual. Eu não tenho problema de falar do meu pai e da minha mãe, do divórcio deles. Por quê? Porque eu resolvi. Eu sentei com meu pai e eu falei, por que o senhor foi embora e não deu satisfação para mim como filho mais velho? Mas sabe quantos anos eu demorei para fazer isso? Mais de 20 anos. Por quê? Desculpa a expressão. Por burrice minha. Por não ter entendido que eu preciso resolver situações da minha alma. Então, quando uma pessoa, ela chega para mim, ela fala, não, eu perdoei, pastor, está tudo bem, está resolvido, mas eu não gosto de falar desse assunto. Por quê? Porque ainda dói. Não é constrangedor. Não, você não resolveu. Você se sente desconfortável na presença daquela pessoa. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele tinha uma aliança com Barnabé, o seu sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, chegou o momento que eles estavam fazendo missões, faz missão numa cidade, missão em outra, aí João Marcos chegou e Barnabé falou assim, viaja conosco. Paulo falou, não, nós estamos trabalhando, e agora ele quer entrar na nossa equipe. Não, Paulo, o apóstolo, que diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha o que o cara faz, ele não aceita um cristão na equipe dele. E Deus teve que ensinar uma lição a Paulo. Passaram-se alguns anos, você lê Paulo escrevendo, e Paulo diz assim, Timóteo, vai na casa de Carpo, pega os pergaminhos, os livros, traga João Marcos, ele não disse isso, mas eu estou aqui parafraseando, que eu desprezei, porque ele é útil para mim no ministério. Deus esfregou a cara de Paulo no chão e fez ele trazer João Marcos para trabalhar com ele. Por quê? Precisava resolver o problema. Diga alguma coisa aí. Você poderia ter ficado em casa. Então nós somos pessoas doentes na nossa alma. Nós queremos... Gente, eu não olho o Facebook. Esse dia o pastor José falou assim, você viu? Tal coisa no Facebook, não sei o que. Eu falei, não. Faziam meses. Aí eu digitei lá, falei, como é que é, pastor José? Tal coisa, um assunto aí. Eu fui lá olhar, falei, sim. Pois é, olha que coisa e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou pasmo, como, olha aqui para mim, vocês são minhas ovelhas, como vocês não me ouvem. Tem gente que está sentada aqui, curtindo parada gay. Não é para rir, eu choro. Meu filho, você é um imbecil. Você sabe que existe a diferença entre imbecil, idiota e retardado, né? É uma escala. Eu fui mais leve possível. Mas se quiser, eu subo na escala. Meu filho, eu não sei o que você pensa. Você tá, sabe aquela pessoa que ela se expõe ao ridículo? Sim ou não? É que nem aquela pessoa que ela quer cantar e você fala assim, não vai dar. Mas por quê? Você desafina um pouquinho. Você vai, né? Não, pastor, não, você desafina. Não, cara, você desafina muito. Eu vou subindo, né?
Se ele insistir, eu falo, cara, você até quando assobia, quando bate palma, você desafina. Você tossindo é desafinado. Desafina. Então eu vou melhorando a coisa para ver se o cidadão entende. Porque se eu coloco o cidadão aqui para cantar, ele vai desafinar. E como eu sei que pastor é culpado por tudo, as pessoas vão falar, por que o pastor deixou aquele cidadão cantar? Então tem pessoa que ele expõe a vida dele ao ridículo. Porque não pensa, porque não raciocina. Você, mas pastor, aquele negócio lá do irmão, meu filho, por favor, seja inteligente. Diga para quem está do seu lado, seja inteligente. Seja, pelo amor de Deus. A nossa alma, ela tem esse problema. Ela se corrompe. Ela é influenciável por causa das ideias, por causa dos sentimentos, por causa da influência. Foi o que eu falei para você, o nosso país não tem um problema de crise, ele tem um problema de credibilidade. Não é crédito, é credibilidade. Nós não acreditamos mais nas pessoas. Nós temos essa dificuldade. E aí nós chegamos no Evangelho, nós chegamos em uma igreja onde o pastor, ele quer cuidar das ovelhas, ele quer ensinar as ovelhas, porém, elas têm um outro problema ainda. O quê? Pastor da internet. Eu assisto pastores. No nosso país, eu acho que não dá uma mão dessa. É a Valnice, o Jorge Linhares, o pastor Silas, alguma coisa, muito raro, Lucinho às vezes, mas é mais pastores de grandes igrejas, aprendeu o idioma, me ajudou, de grandes igrejas, em outros países, pastores que dão cobertura para 80 nações diferentes. Então, se um pastor, ele dá cobertura espiritual para 80 nações diferentes, eu quero ouvir esse homem. Mas aí o que acontece com o povo das igrejas? Tem um pastor lá no fim do mundo, numa igreja que tem meia dúzia de membros, ele vai para a internet, fala um monte de besteira, e a ovelha do pastor Paulo aqui de Cascavel, que pode se alimentar de uma boa palavra, fica escutando, ele está falando a verdade, ele está falando meleca para não falar uma palavra. E aí, querido, essas coisas mal resolvidas com pessoas, elas impedem nós de atuarmos no nosso chamado, no nosso ministério, elas nos impedem de atuar na nossa vida financeira, nós não progredimos espiritualmente e nós permanecemos como criança. Por quê? Porque a alma administra o espírito, ela fica como aqui no centro, a alma administra o espírito e a alma administra os desejos do corpo, que a Bíblia chama de concupiscência. Desejo carnal ou sensual desenfreado. E nós não sabemos o que fazer. E algumas pessoas, por problemas não resolvidos, elas deixaram o seu ministério, elas deixaram de orar, elas trocaram de igrejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elas vão assim. E sabe qual que é o problema de tudo isso? Elas colocam uma expectativa, um sentimento e um ser humano. E aí fica aquele problema mal resolvido. Não, fulano, olha, dá um exemplo para você. Vamos supor que nós fazíamos visita em hospital juntos. Aí um dia surgiu um problema entre eu e você não quis ir mais no hospital. Estou dando um exemplo, amém? Aí eu chego um dia para você e falo assim, me perdoa. Eu não quero que você fique chateado comigo, me perdoa. Aquele dia lá no hospital, eu sei que você pediu para me orar, mas eu não estava bem, eu estava com dor de garganta, eu não queria explicar na frente da pessoa, mas você me perdoa. Não, Paulo, tudo bem, eu te perdoo, beleza. Vamos continuar a visita ao hospital? Não, eu não quero mais. Tá, mas eu estou te pedindo. Não, olha, eu perdoo você, mas eu não me sinto mais confortável. Não resolveu. Por quê? O problema só mostrou o coração. O problema só mostrou o sentimento. E aí, querido, nós vamos alimentando essas coisas com outras pessoas.
Nós não nos sentimos confortáveis com a presença de determinadas pessoas. E eu vou dizer para você, nós não queremos resolver problema, porque resolver problema desgasta o ser humano. Já viu aquela frase? Deixa para lá. Parece que é mais fácil, mas não é, porque vai corromper sua alma. E aí, a nossa alma ferida, a nossa alma que não resolve, vem um escândalo. É aí que eu quero chegar. Então presta atenção que eu vou amarrando as coisas. Vem um escândalo. Surge um problema. E a pessoa, ela simplesmente, ela diz assim, eu já estou cansado desse negócio. Estou cansado de Deus, estou cansado do Evangelho, estou cansado de Jesus, estou cansado disso. Ela simplesmente, ela abandona a fé. Por causa de problemas não resolvidos. E muitos de vocês vieram de outras igrejas. Quadrangular, Batista, Assembleia de Deus, Comunidade não sei do que, Betel, Peniel, Rafael, Rapunzel, e por aí vai. E cada um de vocês tem uma história que eu acredito que você não iria mentir para mim, mas se mentiu também é problema seu, mas eu prefiro crer que você foi verdadeiro. Alguns têm uma história assim, pastor, eu tive um problema com um membro da igreja, vendi um carro para ele não me pagou, e aí eu fui falar com o pastor, e o pastor disse que aquilo era problema meu e do irmão, e eu fiquei muito chateado, ele não quis me ajudar a resolver, eu sair da igreja. Ok. Então, resolveu o problema? O que fez? Só transferiu. Outro chega e fala assim, não, que estava lá na igreja e tal, e o pastor disse que as mulheres não podem usar calça comprida, não sei o que, e fiquei lá um tempo, aceitei Jesus, me batizei, mas no inverno minha mulher gosta de usar calça comprida, e não sei o que, e aí eu me desentendi com o pastor lá, falei para ele que isso é uso e costume, não sei o que, mas ele disse que é a doutrina da igreja, então eu falei obrigado e vou embora. Mas eu não posso mudar de igreja, eu não estou dizendo isso, estou dizendo de deixar problema mal resolvido, é outra coisa. Amém? Aí o outro sai da igreja, nem dá satisfação para o pastor, e vem para cá, e não sei o que, e fala, não, eu estou aqui, pastor. Aí a pessoa fala assim, eu saí da igreja, lá eu estava na igreja, lá tal. E aí, pastor, eu quero dizer para o senhor que aqui é uma benção, já estou aqui há 2 meses, não sei o que. Aí olha o que a pessoa fala. Eu quero dizer para o senhor que está vindo umas 5 pessoas comigo. Por quê? Porque você, além de sair da igreja, ainda está roubando as ovelhas do pastor, trazendo para cá. Isso é maldade. E outras pessoas, e isso acontece muito na nossa igreja, ela tem um filho ou uma filha, e o filho, isso já aconteceu comigo, não com os meus discípulos, mas comigo, de pessoa da igreja. O filho ou a filha não está indo bem na escola, ou desobedece o pai, qualquer coisa nesse sentido, a pessoa liga e fala assim, você não é uma boa discipuladora. Ué, mas por quê? É porque minha filha está fazendo alguma coisa. Irmão, alguém aqui sabe o que é acordar com as ventas viradas? Não me liga nesse dia, primeiro você ora. Senhor, me dá uma luz, se eu devo ligar para o pastor Paulo ou não. Se você vê que brilhou uma luz assim nos seus olhos, aí você liga. Se você ligar para mim o dia que eu tiver com as ventas viradas, e você falar, pastor, porque minha filha fala assim, vai para o inferno. Filho não é meu? O senhor é muito grosso. Quem gerou o filho foi você. Querido, nós temos um problema no nosso país. Nós estamos transferindo para as escolas
responsabilidades que são dos pais. Nós estamos transferindo para a igreja responsabilidade que é sua. Se o seu filho ou sua filha não quer vir na igreja, o problema é seu, não é meu. Ah, mas o seu filho, cala a boca, o filho é meu. Cada um cuida do filho que tem. E aí a pessoa, ela quer que você resolva. O camarada uma vez me ligou que a mulher não queria transar com ele. Eu falei, meu filho, isso é problema seu. Pastor, porque ela resolveu fazer um tal de jejum de 40 dias. Você está rindo? Você vê que pastor tem que aguentar. Imagina eu ter que chegar lá e falar assim, Dona Maria, só tem que comparecer. Plantar batata. Pergunta aqui na igreja, tem vários aqui que são advogados, outros são formados em direito como eu. Existe no Código Civil uma lei que obriga a senhora a comparecer. Processa ela! Então, as pessoas querem que você resolva coisas que é coisa de criança. Para! Não, é cada coisa que você tem que ouvir que você fala assim, não, o senhor está rindo de mim, o senhor está brincando comigo. Senhor, cidadão, para! Olha o nível que... Calma, Paulo, calma. A pressão. Coração. Mas é sério, gente. É uma imaturidade e uma alma tão besta que você fala, eu não acredito que eu, como pastor, ensinando esse cidadão, todos esses anos eu tenho que resolver um negócio desse, pelo amor de Deus. Não pode. Não tem estrutura nenhuma, não aguenta o impacto, não aguenta um problema. Imagina a situação de determinados líderes no nosso país, homens de Deus, que lutam pelas suas ovelhas, oram pelo seu povo, atende, aconselha, chora, gasta o seu tempo, investe a sua vida, e um dia, uma das filhas do pastor chega e fala assim, pai, eu estou indo embora. O pai fala, mas você tem apenas 18 anos, 19? Não, eu vou viver com uma pessoa. E é uma pessoa do mesmo sexo. E aquele pai, aquela mãe que gastou anos investindo naquela criatura, orando, ajudando, leva para tomar vacina, alimenta, põe na escola, vai na reunião de escola, vai para lá, vai para cá, gasta dinheiro, compra sapato, você que é pai e mãe sabe o que eu estou falando. E a pessoa simplesmente ela fala, não pai, eu decidi minha vida, eu quero isso para mim, não sei o quê. E aí as pessoas, elas vão perguntar, pastor, cadê sua filha? Pastor, cadê sua filha? E o pastor, um belo dia, numa reunião, ele fala assim, você que é membro da igreja, eu queria que você ficasse. Os demais, se quiser ficar, fica à vontade. Quem não quiser, pode ir para casa. Queridos, sou pastor há tantos anos, sou pastor de vocês há tantos anos, tal. E a minha filha decidiu isso para a vida dela. Uma igreja com quase 200 pessoas. 180, 190. Esse pastor tem uma igreja central e tem 2 núcleos, 2 comunidades, 2 igrejas menores. E os pastores que estão com ele há muito tempo, no momento que ele está passando por uma luta, uma dificuldade, os pastores falam, pastor, nós gostaríamos que o senhor nos ligasse do seu ministério, tal. O pastor abre mão, fala, então vão em paz, Deus abençoe, vão em paz, Deus abençoe, seja feliz. E os pastores que se desligaram do ministério começam a ligar para os membros da igreja da sede e falar mal de quem?
de quem os ajudou a vida toda. Abriu igreja, investiu, comprou cadeira, som, pagou salário, tal. E aquela igreja com quase 200 pessoas vira um turismo evangélico aqui. Um êxodo saindo. E sobram apenas 15 pessoas. Dá um nome a isso. Desonra, traição, ingratidão, maldade. O pastor tem que entregar a sua casa, que era alugada, e vir morar num lado da igreja. Para não passar fome, recebia cesta básica de alguns amigos. Aí você para e pensa e fala assim, meu Deus, como as pessoas são influenciadas. Vamos inverter? Vamos mudar a ordem? Então imagina o pastor, está aqui o pastor, o líder, e uma família chega e fala assim, pastor, aconteceu isso com o nosso filho, ou isso com a nossa filha. E o pastor fica tão escandalizado, fala, meu Deus, isso aconteceu. Pronto, vou deixar aqui. Você iria pensar do pastor? Nossa, isso é pastor? Contei um problema para ele, desistiu do ministério? É a mesma coisa. O pastor chega e passa uma situação para a igreja, e você vira as costas, é a mesma coisa. Por quê? Porque pastor também é gente, não sei se você sabe disso. Talvez você ache que não, acho que você acha que abre-se uma porta no céu e eu desço. Né? Talvez você pense que eu sou assim. Não sei, talvez você ache que eu nem tenho necessidades fisiológicas, não sei. Talvez você ache que eu não vou, eu flutuo, né? Não sei. É a mesma situação. Por quê? Porque muitas vezes não nascemos de novo, somos religiosos, não temos maturidade e a nossa alma, ela não é sarada. Então nós não sabemos resolver problema. Nós não sabemos como agir ou reagir diante de determinada situação. E aí, deixa eu falar algo para você. Essa semana eu fui pesquisar algo e eu descobri. Você sabe quantas igrejas se abrem por dia no nosso país? Eu assustei, por dia. 15. E a maioria dessas igrejas é assim. O pastor, o líder, não sei o que, falou que tem que ler a Bíblia todo dia. Então não concordo. Não, então vou abrir uma igreja em que não precisa ler a Bíblia todo dia. Só lê no domingo. E sabe qual que é o mais triste disso? Desculpa, gente, eu entendo por que Jesus nos comparou com ovelha. Porque ovelha, não me entenda mal, eu também sou ovelha, amém? Amém? É um animal burro. Eu sou ovelha. Ovelha, ela é míope, ela não enxerga, ela vai pelo cheiro. Por isso que a ovelha se perde. E o mais triste disso é que um cidadão que não tem estrutura nenhuma, conhecimento nenhum, não demonstrou o seu fruto, ele abre um ministério. E aí vai um monte de tapado atrás. E o mais triste, que a maioria desses que vão atrás, sabe o que acontece? Se desviam e se perdem. Eu não sei você, mas eu questiono. Eu pergunto, eu quero saber. Por que você colocou isso aqui, senhor? Eu quero saber. Não é assim. Me explica, me ajuda, me ensina. Eu sei que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas se eu não tenho maturidade para entender isso ainda, então eu vou esperar, porque tem assuntos que realmente não consigo entender. Eu já li Apocalipse um monte de vezes. Não consigo entender muita coisa ali. Já peguei livros de escatologia, já li muitos livros de escatologia. Alguns deles divergem em algumas coisas, são caminhos totalmente opostos. Já orei, já busquei. E Deus vai me dando aos poucos, mas eu quero saber.
Pelo menos coisas básicas para a vida, da fé, salvação, pelo menos coisas básicas, família, finança, pelo menos coisas básicas, eu preciso saber, eu quero saber, eu pergunto para Deus, eu vou ler, eu corro atrás, eu pesquiso, eu quero saber no original, o que está escrito aqui no hebraico, vou lá nas minhas bíblias, meu compêndio teológico, e vou ler, quero saber o que significa, eu quero saber. O duro que tem pessoa, gente, tem pessoa na nossa igreja que não sabe jejuar. Tem pessoa que fala assim, pastor, estou jejuando pelo senhor, para quê? Aí eu pergunto, tá, peraí, vamos lá. O que é jejum? Jejum, assim, a gente deixa de comer. Não. O que é jejum? Você está jejuando por mim, então você tem que saber o que você está fazendo. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Tá, o que é jejum? Você falou que está jejuando por mim. Aí ele começa a gaguejar, né? Parece lambreta, velho. Então eu vou te ensinar. Jejum significa abstinência total ou parcial de alimento. Não se jejua internet nem televisão, porque você não come. Estou comendo o que? Internet. Então jejum é abstinência parcial ou total de alimentos. Ok. Parcial, quando você tira alguma coisa da sua alimentação, como Daniel, na Bíblia, que resolveu comer apenas algumas frutas e legumes. Propósito do jejum: fortalecimento do espírito. Qual que é o propósito do jejum? Agora diga, para que a minha oração seja mais eficaz. Então não tem como jejuar por mim. Você jejua para você, para que a sua oração funcione melhor, como você dá um turbo no motor. 200 anos no evangelho, não sabe disso. Mas, pastor, meu filho, eu já ensinei isso 300 vezes na igreja. Você estava onde? Então, essas coisas básicas, simples, que eu preciso saber. Eu preciso entender. Pastor, esse mês estou jejuando roupa vermelha. Por quê? Você come roupa? Bode, vaca? Meu avô tinha umas vacas na fazenda e comia roupa. Não, para, gente. Eu pedi para desligar. Então, o que acontece? Eu tenho ouvido e eu sou chato. Então, o que acontece conosco? Nós temos um problema na nossa alma. Nossa alma não é sarada, nós não resolvemos as coisas, nós nos sentimos desconfortáveis diante de determinadas situações, diante de determinadas pessoas, nós falamos que está resolvido, mas não está, porque nós não queremos conversar sobre aquele assunto com a pessoa. Porque quando eu lembro isso me dói muito. Se dói, não sarou, não cicatrizou. É a mesma coisa do corpo físico. A alma é um corpo, o espírito é um corpo, e nós temos um corpo. São 3 corpos em um. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é um espírito e uma alma mora num corpo. E aí, nós, com a nossa frustração, com a nossa mente corrompida, nós queremos transferir os nossos problemas para os outros. Para de transferir problema para a vida dos outros. É responsabilidade sua, seu marido, é responsabilidade sua esposa, é responsabilidade do seu filho, é responsabilidade de sua filha. Para de ficar transferindo responsabilidade para os outros. Porque eu estou orando e Deus não está me respondendo. Por alguma coisa é. A igreja brasileira tem que parar de ser uma igreja menina, uma igreja criança, uma igreja negligente, uma igreja irresponsável. Nós precisamos assumir a nossa posição. Para de ficar colocando culpa em político, por crise, porque isso, porque aquilo. Eu estou te falando, um professor mundano falando para a gente numa sala de aula que não existe isso. É uma manipulação da mídia. Pergunte para pessoas aqui na igreja que estavam desempregadas. Esse dia eu estava conversando com um menino e ele falou: pastor, eu recebi 3 propostas de emprego, eu pude escolher a que eu queria. E olha que ele não é tão bonito assim. E aí Jesus disse: vai vir escândalo. E aí o que eu faço? Na hora do escândalo, na hora de estar junto, na hora de apoiar a pessoa, na hora de apoiar o irmão, na hora de ajudar a família, o que nós fazemos? Não concordo. Coisa horrível. É porque não é o seu filho. É porque não é a sua filha. É porque não é o seu marido. É porque não é a sua esposa.
Então é muito fácil a gente atacar. Gente, me perdoe o que eu vou dizer. Ou melhor, nem precisa me perdoar. Nós temos que deixar de ser hipócrita. Nós temos que deixar de ser criança. Nós precisamos olhar para nós e falar assim: Deus, tem coisa na minha vida que travou o meu crescimento espiritual. Se você for falar de determinado assunto, aquilo te deixa desconfortável, aquilo te deixa triste, magoado, ou você fala assim: se o pastor começa a falar nisso, me dá uma raiva. Pois é, não sarou, não resolveu. Isso trava o seu crescimento. Isso é um câncer na alma que está comendo você e vai destruir sua fé. Resolve a sua situação. Converse com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu líder. Se você tem essa confiança para conversar com o seu discipulador, resolva essa situação com o seu pai, com sua mãe, com o seu marido, com sua esposa, com o seu filho. Eu tive um casal na Penha quando eu fui pastor lá em São Paulo. E um empresário muito rico. E eu nunca esqueci desse caso. A menina, ela era campeã paulista de natação. A menina jovem, casal bonito, ele é um empresário. Esse homem, ele um dia, resumindo a história, para você entender, ele teve um caso com outra mulher, ele adulterou, ele traiu a esposa. Porém, esse homem, na época que ele fez isso, ele não era cristão, ele não tinha uma fé em Deus, ele não era evangélico, ele não era crente, era uma pessoa mundana. Por causa disso, eles procuraram uma igreja evangélica. E o pastor mandou, faz campanha, e ora, e fez campanha, e orou, fez campanha, e orou, fez campanha, e orou, e o problema não resolveu. E o pastor, na época que saiu, o pastor João Lino, pai do pastor Rosivaldo, que é um grande amigo, que hoje tem um ministério dele também lá em São Paulo. O João Lino deixou a igreja, eu assumi a igreja, na época a gente já tinha, cadê a Rosana? A gente tinha Liliana, eu acho, ou não? O Arro ainda estava grávida, não sei, muitos anos atrás. Aí, veio o casal um dia conversar comigo, após um culto da manhã, e olha só, pastor, a gente tem um problema, assim, estamos vivendo, não conseguimos resolver, não sei o quê. Aí eu falei assim, como eu entendi o problema, eu marquei um dia com ele. Falei assim, então, você pode vir aqui, que dia essa semana para mim, conversar com você sozinho, depois eu converso com a senhora, converso com o casal, tal. Resumindo a história para você, pode fechar a Bíblia que eu vou encerrar, já é quase 8 horas. Aí, ele falou assim, pastor, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Evangelho, só fecha a Bíblia e me olha. A gente já vai participar da ceia. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Evangelho, e eu fiz isso, eu errei. Confessei para minha esposa, contei para ela, pedi perdão, hoje nós conhecemos Jesus, tal. A minha esposa disse, está tudo resolvido. Ela me perdoou e tal. Escute isso, hein? Tá. Só que, às vezes, eu sou empresário, tal, e às vezes ela me liga, e ela fala assim, eu preciso que você faça tal coisa para mim, e não sei o que. Pastor, eu cuido de uma empresa. Eu tenho tantos funcionários, tem dia que eu não posso sair, tem dia que eu estou no meio de uma reunião, não posso atendê-la. Tá, eu estou falando para mim, eu entendo tudo isso. Vocês também, sim ou não? Aí quando eu chego em casa, ela fala assim, se fosse a outra, seu desgraçado, você atendia. Então está resolvida a situação? Está resolvida? Não. Aí eu cheguei, ela veio um dia e eu perguntei. A senhora perdoou? Não, perdoei, pastor, está tudo bem e tal. É que às vezes a gente tem assim, aquelas brigas normais. Aí eu já vou desconstruindo as ideias. Tá, o que é briga normal? Com faca, sem faca? Sim, eu preciso entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é briga normal? Alguém aqui pode... Até hoje eu não entendi. Eu penso que briga é briga. Soco, pontapé, pescotapa.
Essas coisas assim. Não, peraí. Briga não é normal. Se a briga já se tornou algo normal na sua vida, tem alguma coisa que precisa parar na delegacia uma hora. Não, a gente tem aquelas brigas normais. Não, peraí. O que é briga normal? Você entende como as pessoas são? Elas já acham, já criou, ela já se sente confortável brigando. Deixa eu ver hoje o que eu vou jogar nele. Deixa eu ver. Para, gente. Não, pastor, briga de todo casal. O que é briga de todo casal? A senhora luta jiu-jitsu, taekwondo, kung fu? O que é? Não, eu até perdoei, mas às vezes eu queria que ele fizesse mais para mim. Eu falei, olha, não vou defender a senhora nem seu marido. Ele errou, fez meleca mesmo, mas quero dizer uma coisa para a senhora. A senhora querer que ele te atenda no momento de uma reunião, olha, desculpa, eu não faria isso. A não ser que morreu alguém na família, aconteceu uma desgraça, uma tragédia, aí a secretária fala, olha, patrão, aconteceu uma desgraça lá, tua mulher disse que a tua casa pegou fogo, jogaram uma bomba atômica lá da Coreia do Norte lá, corre lá. Estou exagerando para você entender. Aí tudo bem. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Porém, gente, isso é só questão de lógica. Qual vai ser o final desse relacionamento? Qual? Se não houver essa cura, qual? Separar, não tem outro caminho. Não tem. Eu falei, meu amigo, minha amiga, vocês têm uma menina tão bonita, menina inteligente, está bem na escola, campeã de natação do estado de São Paulo, pelo amor de Deus. E tá, minha senhora, olha, eu não tinha entendimento que eu tenho agora, mas perdoa seu marido. Eu dizia assim, esquece isso. Depois eu entendi que perdão não é esquecimento, é sarar a ferida, mas enfim, a sabedoria que eu tinha na época. Depois eu fui embora, saí lá de São Paulo, fomos para outro lugar, eu e a Rosana voltamos para o Uruguai, não sei para onde a gente foi, e eu nunca mais tive notícia. Mas são questões assim, que não são resolvidas. Que nós falamos aquela frase famosa, deixa para lá, o tempo resolve. O tempo não resolve, o tempo envelhece e apodrece. Só você olhar no espelho. Desculpa, não estou sendo grosso, não. Você vai morrer e vai apodrecer. E eu que estou gordinho, meu Deus, imagina deixar 3 dias eu aqui. Você vai ver bicho sair de tudo quanto é lugar. Você fala, cruz credo, Ave Maria. Então, o tempo não melhora. Eu quero dar uma notícia para você. Deus é Senhor do tempo. Ele age em tempo, fora de tempo e dentro do tempo. E Ele sempre chega a tempo. Nossa, que redundância. Mas foi o que deu. Você entende o que eu estou falando? Se você tem essas questões na sua alma, você precisa resolver. Para concluir. Mas vamos supor que você tem um problema com alguém que já morreu. Uma senhora tinha diabetes, pressão alta, problema no coração, hipertensão, não sei o que. E eu perguntei como é que foi sua vida. Ela falou, pastor, eu fui criada assim, minha mãe é muito brava, não sei o que. Eu tenho muita raiva da minha mãe e tal. E eu falando para ela, então perdoa sua mãe, vamos orar aqui, perdoa sua mãe. Só vai chegar em casa, procura sua mãe. Sua mãe mora onde? Ela falou, no cemitério, que ela morreu há 12 anos. Diante de Deus, a mulher tinha perdido a mãe há 12 anos e ela tinha raiva da mãe. A mãe morta, ela com raiva da mãe. Eu falei, senhora, Deus nunca vai curar a senhora. A sua inclemência, ou seja, essa falta de perdão, é uma barreira que impede Deus de atravessar. Para e pensa. Então imagina se você tem uma situação assim, alguém que mora em outro estado, outro país, alguém que faleceu, e você sabe que você tem raiva daquela pessoa, você sabe que quando se toca naquele assunto, você se sente desconfortável, você às vezes ou se irrita, ou chora, ou se emociona, você sabe que não foi resolvido, porque você não quer falar do assunto. Eu não quero falar do assunto, esse assunto me traz lembranças ruins, porque não foi sarada a ferida. Isso trava o seu crescimento espiritual. Então você precisa resolver isso. Não tem como, a pessoa mora em outro país, a pessoa morreu, então eu vou resolver. Eu vou entrar em oração diante de Deus e falar, Senhor,
Eu quero que o Senhor sare a minha alma. Eu não quero me sentir desconfortável na presença do meu pai, na presença do meu tio, na presença da minha mãe, na presença daquela mulher, na presença daquele homem, aquele patrão. Quando eu vejo ele, eu sei que me passou a perna, roubou, mas eu não quero. Eu quero poder olhar nos olhos como homem de Deus, como mulher de Deus, dar um bom dia, uma boa tarde, porque a ferida sarou. Diga uma coisa. Eu preciso saber se você está entendendo. Eu preciso voltar lá e falar com o meu antigo pastor, que eu saí da igreja, levei 5 pessoas, eu quero chegar lá e falar, o senhor me perdoa, eu causei divisão, eu fui demônio na sua vida. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Quem causa divisão é o capeta, só você olhar no céu. Eu não vou lá não. Então a sua vida vai travar. Não é profecia, é lógica e inteligência. Antes de eu me desligar do ministério antigo, eu passei 3 dias em São Paulo, eu sentei com o meu pastor, eu sentei com outro pastor, eu conversei com fulano de tal, eu falei, eu quero isso, estou aqui, não sou bandido, não sou ladrão, muito obrigado, Deus abençoe, estou saindo de cara limpa, não roubei, não matei, não prostituí, não adulterei, não virei gay, nada disso, eu sou homem de Deus, então muito obrigado, vai em paz, Deus te abençoe, seja feliz, obrigado, acabou. O dia que eu vê-lo, posso chegar, cumprimentar, dar um bom dia, por quê? Porque não tem ferida nem coisa mal resolvida. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque quando vem um escândalo, uma ofensa, quando vem algo que nos leva a pecar, que nos frustra, que nos leva a desistir, nós vamos abandonar a fé e vamos acabar indo para o inferno por causa da besteira. Querido, nós temos que estar preparados. O momento que o país está passando não é um momento tão difícil, é um momento de limpeza. Eu fiquei tão feliz, estava conversando com o pastor Tony semana passada, eu falei, rapaz, o juiz Sérgio Moro é daqui de Curitiba, ele falou, pois é, ele é da PIB, se eu não me engano. Eu falei, Deus levantou um crente nesse país para fazer uma limpeza. Isso não é ruim, gente. Isso é bom. É Deus. Você entende o que eu estou falando? Isso não é ruim. Eu vou encerrar o culto, eu tenho que pregar ainda de novo. Que vida, né? É outra mensagem. Mas eu vou pregar na igreja desse pastor. Esses dias eu já comentei com vocês. Ele falou assim, pastor, eu quero que o senhor vá pregar lá na minha igreja, porque é aquela questão de honra, não sei o que, tal. Aí eu falei assim, e por que você quer que eu vá pregar lá? Ele falou, eu conheço algumas ovelhas suas. É? E quando as ovelhas do senhor, e eu falo, você é lá do pastor Paulo, tal, elas têm medo do senhor. Eu falei assim, mentira. Falei, a piada foi boa. Ele falou isso para mim. Ele falou, como o senhor consegue isso? Eu falo as coisas na minha igreja, ninguém me ouve. Eu falei, que é meu filho, eu também. Você acha que as minhas ovelhas... Não, tem umas ovelhas que falam, pastor Paulo, rapaz, eu chego perto dele, eu chego... Vocês acreditam que ele falou isso? Que feio vocês estão fazendo comigo, hein? Eu vou descobrir o nome de quem. Vou mandar você ficar de pé no culto de domingo. Mas que bom que você me ouvisse. Que bom que você resolvesse essas questões. Porque nós vamos ter uma igreja sarada. Uma igreja que apoia a sua liderança. Uma igreja que apoia as famílias. Uma igreja que apoia aquela pessoa que chega com problema, com dificuldade. Eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Eu não vou ficar escandalizado se seu filho está nas drogas, se seu filho está assim, se sua filha está assim, se seu marido está assim. Eu vou te ajudar, porque poderia ser comigo. Mas como não é, eu tenho essa graça de Deus, vou estender a mão. Mas sabe o que nós fazemos? Nossa, seu marido fez isso? Uma vez 2 irmãs da nossa igreja foram fazer uma visita, né? Aí a senhora recebeu, como é que vai, irmã fulana, como é que vai, entra, senta. A irmã a da casa recebeu a visita. Ela falou assim, eu precisava da oração das irmãs, porque, nossa, eu e o Luiz Antônio, a gente anda brigando tanto. Ele é tão grosso, tão estúpido comigo, e não me ajuda, e não sei o quê. E aí o meu menino comprou uma moto, falei que não era para comprar, e não sei o quê, não sei o quê. Foi falando.
Aí uma das irmãs da nossa igreja falou assim: irmã, quero dizer uma coisa para a senhora. Homem é desse jeito, não vale nada. A outra olhou para ela: cala a boca. Você veio aqui para ajudar. Mas é verdade, olha meu marido. Eu falei: meu Deus. Aí a irmã chegou e falou: pastor, eu não vou mais fazer visita com a irmã fulana não. Mas por quê? Aí contou essa história. Eu falei: meu Deus. Então você imagina, a pessoa vai para ajudar e acaba falando, mas, e para terminar, se eu fosse você, eu largava dele. Você está bonita ainda? Metade dessa casa é sua. Hoje a gente ri, né? Mas é de chorar. Fica de pé, por favor. Então, isso é expressão de problema que não foi resolvido. Eu estou com um problema com o meu marido, estou com um problema com a minha esposa, não sei o que. Eu vou fazer uma visita, aí eu fico expondo o meu problema. Gente, problema todo mundo tem. Nós precisamos entender isso. Qual que é o diferencial? Eu estou orando, estou procurando resolver, estou abrindo minha alma, meu coração. Eu quero que Deus me ajude. É diferente. Nós podemos estar passando pelo mesmo problema e nós podemos ajudar um ao outro. Quantos estão me entendendo? Não é porque eu tenho um problema que eu não posso te ajudar. Às vezes o médico ele está ali fazendo uma cirurgia e ele tem um filho doente em casa. Mas nós não. Nós achamos que o nosso líder, o nosso pastor, a pessoa que vai me discipular, aquele que vai me visitar tem que ter uma vida impecável. Irmão, não estou justificando o pecado porque eu não sou bandido, nem fariseu, e nem hipócrita, nem mercenário. Mas quem tem uma vida impecável é só Jesus. Então, não se engane. Não estou usando isso para justificar pecado, que não tem isso não. Mas estou abrindo seus olhos. Então, nós vamos participar da ceia hoje. E a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão. Antes de beber desse cálice. Examine sua alma, seu coração. Seja sincero com Deus, seja transparente. Fala: Senhor, eu tinha um ministério, ou eu não tinha. Senhor, eu gostava daquela pessoa. Senhor, tem coisa que não está resolvida ainda. E o Senhor me trouxe aqui hoje para falar isso comigo. Se algo te faz chorar, ou te deixa desconfortável, ou te gera ira, uma situação, um assunto, uma circunstância, querido, não foi resolvido. Você precisa resolver isso. E foi como eu disse, alguns de vocês não tem como resolver porque a pessoa já foi embora, faleceu, alguma coisa. Então você tem que resolver isso com Deus. E algumas pessoas, às vezes você vai chegar para ela e ela não quer resolver aquilo. Mas se você resolver entre você e Deus, amém, glória a Deus. Foi resolvido. Posso ouvir um amém? Amém. Feche os seus olhos. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, eu ouvi a Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra, ela é a verdade. Restaura a minha vida onde for necessário. Renova e reforma onde for preciso. Ajuda-me, Senhor, a resolver essas questões na alma. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Eu quero ser bênção. No nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto para você orar. Eu quero que você fale com Deus. Onde é que você precisa resolver situações? Com quem você precisa conversar? O que é que tem feito tão mal a sua alma, ao seu coração? O que é que faz você chorar quando você se lembra? O que é que faz você ter raiva, ira, ódio? Quando você se lembra. Quais são os assuntos que você não gosta de falar? São essas coisas que estão travando você. São essas coisas que estão impedindo você de crescer. São essas coisas que estão impedindo você de amadurecer. Fala com Deus, esse é o momento. Feche os olhos, por favor. Fala com Ele. Fala: Senhor, eu vou ser sincero com o Senhor. Eu tenho muita raiva, muita mágoa,
muito ódio no meu coração, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, daquele patrão, daquela empregada que me roubou, daquela amiga que me traiu. Fala, pode falar. Senhor, eu não consigo falar daquele tio meu, porque um dia ele fez isso comigo. Senhor, fala para ele. É um momento de confissão, de arrependimento. É um momento de oração, é um momento de clamor, é um momento de busca. É um momento de transparência, é um momento de sinceridade. É um momento que você deve buscar a presença de Deus Pai. É o momento que você deve entrar na sala do trono no nome de Jesus. É o momento que você deve buscar o consolo do Espírito Santo. É o momento que você deve abrir seu coração e ser sincero com Deus. Talvez existem situações que você tem com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com sua filha. Você não quer falar sobre esse assunto, você não quer conversar. Está faltando uma graça de Deus para isso. Então eu quero liberar sobre a sua vida uma graça de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida unção de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida bênção de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida um decreto do céu, em que você vai conseguir, você vai falar, você vai resolver. Mas você precisa de graça, de sabedoria, de unção, de poder, de habilidade, de capacidade. Talvez você cresceu sem um pai, sem uma mãe. Talvez você cresceu sem carinho, sem abraço, sem afeto. Isso te irrita, isso te deixa com raiva. Mas Deus, Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Deus quer que você escreva uma nova história. Talvez você deixou seu cargo, sua função, sua missão, seu ministério. Você deixou aquilo qual o Senhor chamou você. Querido, então nesse momento é um momento de arrependimento. É o momento de buscar o perdão de Deus. É o momento de você falar: Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, me perdoa, me lava, me purifica, me santifica. Pai, eu quero resolver situações na minha alma, na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu quero mudança, Pai, no nome de Jesus. Eu quero estar sarado. Se vier o escândalo, se vier a adversidade, se vier o problema, se vier a luta, Senhor, eu quero estar pronto para vencer. Eu quero estar pronto, Senhor, para vencer. Eu quero estar pronto para vencer. Eu quero estar pronto para vencer. Eu quero estar pronto para vencer. Eu quero estar pronto. Eu quero estar maduro. Eu quero estar produzindo fruto. Eu quero maturidade. Eu quero alegria. Eu quero ousadia. Eu quero intrepidez. Eu quero graça do Senhor. Dá-me, Senhor, em nome de Jesus. Peça que Deus te dê intrepidez. Peça que Deus te dê ousadia. Peça que Deus te dê alegria. Peça que Deus te dê força. Peça que Deus te dê graça. Não deixe a sua alma doente. Não deixe a sua alma fraca. É o momento de resolver. É o momento de resolver. Talvez você frustrou-se, decepcionou-se com algo. Deus quer mudar a sua vida e sua história. Deus quer mudar a sua vida e sua história no nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Levante sua mão. Diga: Pai, muda a minha vida. Não, eu não estou ouvindo. Diga: Pai, muda a minha vida. Mais alto, diga: Pai, muda a minha vida. Muda a minha história. Eu quero escrever uma nova história. Ouvirão falar de mim que eu venci, no nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Eu vou pedir para eles cantarem uma canção. Aí ele vai cantar uma canção, vai ministrar um louvor na adoração aqui. Você vai sair do seu lugar, vai pegar o pão, o cálice, volta para o seu lugar, espere, e nós vamos participar da ceia juntos. Amém? Então pode sair em nome de Jesus, pode ministrar.